Tentação. Nosso assunto de hoje está baseado no versículo 13 de Mateus 6, que diz assim, na oração do Pai Nosso: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém." Também Mateus 26:41 diz: "Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca." No assunto da semana passada, nós falamos de perdão, que perdão gera perdão. Porque se nós não perdoamos os outros, não somos perdoados por Deus. Qual é o significado da dívida? Qual deve ser a nossa atitude com relação ao pecado? Qual o resultado do perdão de Deus? Quantas vezes devemos perdoar? De acordo com Mateus 18, 21 e 22. Porque a oferta e o perdão estão relacionados. Agora, o que significa tentação e qual é a diferença dela com a provação? Segundo o dicionário, tentação é um impulso para a prática de alguma coisa censurável ou que não é recomendável. É um desejo veemente ou um desejo violento. Este é o significado da palavra tentação. Já a aprovação, ela vem da palavra prova, uma dificuldade, uma situação aflitiva ou um sofrimento muito grande, que põe à prova a força moral, a nossa fé, as convicções de uma pessoa. Agora, por essas palavras serem sinônimas, nós muitas vezes confundimos em achar que a tentação vem de Deus ou a provação vem do diabo ou o contrário, mas a ideia que o texto nos dá da palavra de Deus é que a tentação ela vem do diabo, porque ele é o tentador. Quando você lê em Mateus 4:3 diz: "Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Ele estava tentando ao Senhor Jesus. Tiago 1, versos 12 e 13 diz também: "Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta." Tanto a tentação como a provação acontecerá, já aconteceu e vai continuar acontecendo na vida das pessoas, tanto das pessoas naturais quanto das crentes em Jesus, daqueles que receberam Jesus na sua vida. A diferença é a origem de cada uma e suas finalidades, que elas são totalmente diferentes. A tentação atinge a todos sem exceção. Deus só teve um filho sem pecado, que ele venceu a tentação, não cedeu à tentação, não caiu em tentação, mas nenhum filho deixou de ser tentado. Todos nós somos tentados pelo diabo e somos provados por Deus. Deus nos prova para sairmos aprovados. Agora, uma pergunta que sempre fazem: a tentação é pecado? A tentação não é pecado. O problema é cair em tentação. Por isso que Jesus disse: não nos deixes cair em tentação, porque todos nós somos tentados. Jesus, ao orar, ele pede ao Pai para que nós não caiamos em tentação. Porque quando nós caímos em tentação, aí nós pecamos. Nós não podemos impedir que um pássaro voe sobre nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninho. Essa é uma frase muito conhecida. Agora, há algumas diferenças entre provação e tentação. Olha que interessante. A provação vem de Deus para o nosso bem, Tiago 1, 12 e 13 que nós lemos. Já a tentação vem do maligno. O diabo é o tentador. Ele é o adversário, sim, mas ele é o tentador. A aprovação tem como projeto nos amadurecer,
Já a tentação tem como projeto nos derrubar e nos destruir. A aprovação tem como objetivo o nosso fortalecimento. Já a tentação quer nos enfraquecer. Deus nos prova para nos aperfeiçoar e o diabo nos tenta para nos corromper. Deus nos prova como evidência do seu amor responsável para nos treinar para os grandes embates da vida. E a desobediência, a transgressão que o diabo quer nos tentar, nos gera a morte. A aprovação tem como objetivo nos tornar mais parecidos com Jesus. Já a tentação tem como objetivo tornar as pessoas mais parecidas com o adversário, com o diabo. Essas são algumas frases para a gente pensar, meditar. Quando Deus nos prova, nós saímos dessas provas mais perto de Deus. Quando o diabo tenta, ele tem o propósito final de nos afastar de Deus. A aprovação é boa, ela é santa. Já a tentação é maligna, vem do diabo. Deus nos prova para tentar tirar o melhor de nós. Assim como ele fez com Abraão, lembra? Ele provou Abraão para ver o que tinha no seu coração. Satanás tenta para tirar o pior de nós, para nos afastar completamente de Deus e nos afastarmos no nosso dia a dia com o Senhor. Esse é o objetivo dele. A Bíblia é clara quando nos informa que passamos por muitas provações, mas Deus nos dá graça suficiente para enfrentá-las. Ele não nos provará além das nossas forças. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele nos supre com o poder necessário para enfrentarmos as provações em vitória. Só iremos delas mais puros, mais santos, mais felizes, mais maduros, mais perto de Deus, mais grato a Deus. A culpa é só do diabo nas nossas tentações? Nós temos algumas tentações que uma delas pode vir do diabo. A primeira é do diabo. Ele é o tentador que quer matar, roubar ou destruir. Ele é o nosso maior adversário. Já em João 10:10, na parte A, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. O objetivo de Satanás é nos destruir. A segunda é a nossa carne, a nossa humanidade, a nossa carnalidade, a nossa própria vontade. É a concupiscência, o desejo pelo que é do outro, as coisas do outro, a cobiça. Isso está dentro de nós. Tiago 1:14-15 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por isso nós precisamos ter muito cuidado quando nós somos tentados, para não cairmos na tentação, porque o diabo quer nos destruir completamente. A terceira é o mundo com o seu sistema de valores corrompido. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Há uma confluência de fatores que tentam nos atrair e nos seduzir, porque o pecado é um engano, um engodo, uma isca, é oferecido a você como algo prazeroso, vantajoso, que vai atender sua necessidade imediata. Mas quando você morde a isca, você percebe que por trás tem um anzol de morte. Cuidado! O pecado oferece prazer, mas vai pagar com desgosto. Oferece liberdade, mas mantém você numa jaula de culpa e de medo. Ele oferece vida e no DNA da tentação está a morte. Então a tentação é tudo aquilo que nos oferece alguma coisa boa, aparentemente boa, mas por trás tem uma intenção maligna para destruir e nos afastar de Deus. Lembre-se, não é só quando agimos e cedemos que a tentação que vira pecado. Quando pensamos, desejamos, quando estamos cedendo à tentação.
Mateus 5:28, Jesus disse: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É do pensamento, de olhar, de desejar. Isso não é só para o homem, é para a mulher também. Desejar o que é do outro. A tentação, ela quer trazer prazer, mas um prazer transitório. E o conteúdo da tentação é o pecado e o fim gera morte. Quais são algumas áreas que nós somos tentados? A via de regra, as mais famosas são 3: o sexo, o dinheiro e o poder. Essas 3 áreas, quando alguém é tentado e não ceder, não cede, ele consegue vencer. Mas a questão do sexo vem pela internet, pornografia, de olhar para a outra pessoa. Há um desejo de ser vigilante, um cuidado para ser vigilante, para não cair nesta moralidade, na área moral. Pense quantos já caíram nessa área moral, que acabam se afastando de Deus e também gera escândalos, problemas grandes. Para quem tem problema na área do dinheiro, precisa ter cuidado, para não pecar o que não é seu, não pegar o que não é seu. Precisa ser cuidadoso, fazer negócios para receber propina. Lembre-se daquela Lava Jato, que é um conjunto de investigações da Polícia Federal do Brasil, que mostra o submundo do pecado, da avareza, amor ao dinheiro. Há aqueles cheios de vaidades, igual um pavão, adoram poder, querem se aparecer, se mostrar, lutam pelo poder e querem se manter no poder. Os políticos, as pessoas com certa autoridade que tentam influenciar outros, cuidado com essas 3 áreas que elas podem derrubar uma pessoa. Todos nós temos os nossos pontos fracos, o calcanhar de Aquiles, áreas que são vulneráveis e temos que ter sabedoria para enfrentar esses pontos fracos. 2 aspectos perigosos que os pontos fracos que temos precisam ser fechados. Ponto forte também é um perigo. Por achar que estão forte, você diz, eu nunca vou cair nisso. Mas a Bíblia nos diz que aquele que pensa estar em pé, tenha cuidado para não cair. 1 Coríntios 10, versículo 12. Como vencer então a tentação? Lembre-se que você nunca é insuperável. A tentação alcança todos. Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. 1 Coríntios 10, 13, que diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá os recursos para que possais suportar. Quais os recursos que Jesus nos dá para vencer a tentação? A palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, ele falou a palavra de Deus. Este é o principal meio para vencermos a tentação. E se ela vier do diabo, ele vai fugir, porque só a Deus deveremos prestar culto e só a Deus é a nossa adoração. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ele estava em comunhão com o Pai. Ele também tinha muita clareza da palavra de Deus. Ele não se deixou iludir pelas falsas propostas do diabo. Precisamos ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Que você tenha a força do Espírito Santo para vencer as tentações que chegam até a nossa porta todos os dias. Nós podemos, diante da tentação, ceder ou dizer não. Por isso nós precisamos orar, Senhor, não nos deixes cair em tentação. Porque nós seremos tentados, mas nós podemos não cair. Perguntas para você pensar. Primeiro, tentação e provação
É tudo igual? É tudo a mesma coisa? Ser tentado é pecado? Quais são as diferenças entre provação e tentação? A culpa é só do diabo nas nossas tentações? Quais são as áreas que mais somos tentados? Como vencer a tentação? Quais os recursos que Jesus usou para vencer as tentações? Versículo para nós memorizarmos. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, provará livramento para que vocês a possam suportar. Que Deus te abençoe e ore sempre. Não nos deixes cair em tentação. Boa semana. Fique na paz do Senhor.